Vamos ver a situação da Série B, que completou o primeiro turno. Ficou faltando um ou dois Dois jogos. jogos. Acho que são 2 jogos, né? Foram aqueles Dois jogos jogos. adiados pelas condições climáticas, né, no sul do É. país. Santa E a Catarina. gente não vai estar com aquele cenário perfeito, redondinho, mas a gente tem aí um desenho bem, já Um bem deles, interessante de é analisar. o Botafogo de Ribeirão Preto, que está na nona colocação, Exatamente. né? E vai enfrentar uma equipe lá da parte de baixo, né? Que eu acho que é o Avaí ou é a Chape, não estou bem lembrado. Mas acho que é Avaí. 9 clubes, porque isso não vai mudar, né? 9 clubes fecham o turno com 30 pontos ou mais. Surreal. 9. 9. Pedrão, já coloca lá naquelas médias por posição. Não, eu já garanto. Teve ano que o quarto colocado terminou com 30, com 19 rodadas. Olha ali, ó. 2018 ali. Exatamente. 2018, 2011, 2006. O nono colocado, ele está com 2 pontos acima da média histórica. Tá? Tanto o nono quanto o oitavo. Está 2 pontos acima da média histórica. Mas eu arrisco dizer que nunca tivemos tantos clubes com ultrapassando a casa dos 30 pontos. Apenas no sempre mencionado 2012, tá? Que a gente teve exatamente até o nono colocado clubes com 30 pontos. O 2012, eu tenho que lembrar, todo santo programa, é o ano que 71 pontos não subiu. E a gente está chegando na metade do campeonato. E eu lembro que desde a quinta rodada, a sexta rodada, não, vai diluir, vai diluir. O G4 perdeu força nas últimas rodadas. Perdeu força. Mas não diluiu o suficiente ainda. Minhoca, com metade do campeonato andado, tá ficando chato, né? Essa conta Bateu o recorde, mínima aí né? de projeção, né? Tivemos o recorde de um quarto colocado ao final de um primeiro Isso. turno. 35 pontos. Isso nunca aconteceu. Porém, há de se fazer uma ponderação desse ano, né? Se vocês olham em 2012, você tinha duas equipes acima de 40 pontos. Certo? Exatamente. Essa é a grande diferença. Porque essas equipes de 40 pontos em 2012, e uma delas foi o próprio Vitória, que hoje está liderando, o Vitória não fez um aproveitamento tão alto assim no retorno. A gente teve dessas. Eu fiz esse levantamento hoje. E aí, Pedro, acho que não tem como ver essa situação, porque a gente teria que olhar ano a ano e anotar aqui para saber como foi. Mas eu fiz esse levantamento. Das 17 edições anteriores, ao final do primeiro turno, a gente teve 10 vezes essa pontuação do primeiro turno, o aproveitamento do quarto colocado, certo? Vou pegar o quarto colocado, ela caindo. Ou seja, certo? Vamos pegar hoje 35 pontos. O aproveitamento para cair para o segundo turno, ele teria que terminar o quarto colocado hoje com 69 pontos. Porque o dobro de pontos seria 70 pontos, o quarto colocado. Então, se terminar com 69 ou menos, o aproveitamento do quarto no segundo turno é menor do que o primeiro. Então, das 17 anteriores, em 10 delas acabou reduzindo. Em duas delas só fez dobrar. Ou seja, quem tinha 30, 31, o quarto colocado ficou com 60 ou 62. E em outros 5 anos teve uma subida. E aí, detalhe: 2012, por isso que eu frisei muito, o desenho de 2023 lembra o começo de 2012. Mas é bom lembrar que em 2012, se no primeiro turno terminou com 34, o quarto colocado elevou para 37 pontos. 37 Isso. pontos foi o que o quarto colocado agregou à colocação desse quarto colocado. E o Então, quinto, 38, né? E o 38, quinto, isso, 38. perfeito. Aliás, 38 não, 38, tá certo, foi 33. Então, nesse contexto,
a gente ainda tem que imaginar que 2023, não só fazendo o que já fez, mas manter, superando ainda o que 2012 foi. E aí eu olhei exatamente essa diferença. Quanto tinha o quarto colocado em cada ano, 2006, no primeiro turno e no final do campeonato. Dessas 17 vezes, 4 vezes o quarto colocado evoluiu 29 pontos. Outras 4 vezes, 30 pontos. Outras, agora não sei se é 3, 4 vezes. Teve também 4 vezes que foi 31 pontos. Uma vez 32, acho que uma vez 33 e o tal ano de 2012, 37. Na média, o quarto colocado cresce por volta de 31 pontos. 31 pontos. Se essa média for estabelecida para essa temporada, projetando 35 pontos, a pontuação do quarto colocado vai estar fechando ali em 66. Se a média for concluída. Claro que você pode pegar o cenário mais negativo, que é de 29 pontos. Se for 29, a projeção dá 64. 64 pontos para esse quarto colocado. Mas, como a gente costuma falar, vai depender de cada rodada, a gente vai analisando. Mas o mínimo de evolução que o quarto colocado teve no retorno foi 29 pontos de evolução, né, da pontuação. Então, se a gente imagina, ou seja, a gente, para imaginar que vai cair tanto, vai ter que ser um recorde negativo dessa evolução de pontos do quarto colocado. Então, o mínimo que se projeta hoje, se for 29 pontos, é 64 pontos, o mínimo para você garantir esse acesso. Então, é de 64 para mais, a não ser que seja algo fora da curva, como aconteceu em 2012, mas só que agora de maneira negativa, né? De maneira negativa. Podemos acrescentar isso aí, né, Mioca? Fala, Pedro. Podemos acrescentar essa análise aí no dashboard aí mais para frente, curti. Sim. Agora, assim, eu só queria fazer uma ressalva, assim. Eu concordo com tudo, com todo toda essa análise de Minhoca. Agora, essa pontuação mais elevada de 2012 do primeiro e do segundo colocado, ela tem um outro lado também, tá? A gente teve, em 2012, especialmente um líder que roubava muito ponto da tabela inteira, inclusive das equipes aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado. Na medida que você tem um campeonato mais achatado, você tem até uma possibilidade maior de elevar essa pontuação aqui isso, do perfeito, quarto Pedro, do quinto perfeito. colocado. O que o Pedro está querendo dizer. Se tiver um bloco de 5... Isso. Entendi. Nesse momento tem um bloco ali, né? De 9, né? De uma certa maneira, né? Que é o pessoal ali dos 30 até os 37. Os 30, né? Dos 30 ali. Agora até que eu estava me apegando, Fred, só para não perder também o fio da meada aí, que foi aquela brincadeira que eu disse lá no início, que você queria saber do oráculo, e aí eu aproveitei para ver aqui, era justamente a distância, que hoje são de 10 pontos, do primeiro colocado, que diz muito do achatamento, ao 11º, que é o Atlético Goianiense, que são 10 pontos. E aí, em 5 ocasiões, houve uma distância menor, que me surpreendeu até. E é 2000 e, sobretudo, 2021 e 14. Né? 5 edições sobretudo mais achatadas. 2021 e 14, que foram 8 pontos. A gente tem aí, que deixa mais aberto, né? Esse sistema tem tudo, viu? Veja só. Esse sistema do primeiro aí ao décimo, é isso? Do primeiro ao 11º. Do primeiro ao 11º. Eu fiz do primeiro ao 11º por conta do Atlético Goianiense hoje em dia, né? Que de alguma forma tá ali 10 pontos pro... Isso. Olha aí, Cláudio. Eu fui na munheca aqui. Não precisa não, jovem. Não precisa não. Respeita o pai. E aí 2023 tá aqui, né? As 5 edições ficaram abaixo, foram 2006, 10, 17, 14 e 21. Isso. Não é a que mostra esse achatamento, que mostra um achatamento e um cenário de imprevisibilidade, né? De você não saber quem. Segunda-feira passada estava mais achatado, Cauê. Segunda-feira passada. Ou foi segunda ou foi quinta? Eu não tô lembrado. Foi na quarta que a gente fez a live da Série B. Nos dois últimos deu esse. Nos dois últimos deu essa queda, porque essa rodada foi melhor para o G4, né? Foi, isso. Essa rodada foi melhor para o G4. Vitória ganhou, Sport ganhou, Novo Horizontino ganhou. Agora, se a gente botar do primeiro ao quinto, do primeiro ao quinto a gente tem a menor distância da história, empatado com 2014. Isso. É surreal. São os 3 pontos que separam. O equilíbrio é absoluto. Um time pode sair da 5ª posição para a liderança em uma rodada.
Ô, Minhoca. Aconteceu já. Aconteceu basicamente isso. Né? Vitória foi em 2 o rodadas. Vitória. Foi do quinto pro quarto e do quarto pro primeiro. O Sport Vitória da última rodada estava valendo a liderança, só que um era quarto lugar e o outro era terceiro. E no final da rodada, o jogo estava encerrado, estava valendo o líder do campeonato. Hoje, se o Vitória não vence, a liderança ficava com o Novo Horizontino, que há 2 rodadas estava fora do G4, tinha saído e voltou. Ganhou 2, assim, né? Já passou a recuperar. O Vila Nova, que era o líder antes do Vitória, se não faz o gol com o ABC, já era quarto hoje. Assim, tá muito maluco. O próprio Criciúma era vice-líder. Enfim, ainda tem gente chegando. O Botafogo Ribeirão Preto, que ganhou mais um jogo, tem um jogo a menos. O Guarani, que se encontrou no campeonato, tá 10 pontos dos últimos 12 disputados, tá ali já com 32 pontos, a 3 do G4, no ritmo de pontuação muito bom. Agora, sim, tem muitos times que pontuam muito e não jogam tão bem, tá? Talvez seja algo geral, porque o Guarani tem essa quantidade. Eu diria que todos. Que todos, né? Assim, o Guarani tem todos esses pontos, mas o Guarani não descobriu o futebol, não. Assistiu os jogos do Guarani, assim, ganha com muita dificuldade. O Vitória hoje, meu irmão, o jogo foi completamente aberto. 2 minutos antes ou pouco antes disso, o gol do Léo Gamalho, Bruno Nazário perde um gol com a barra aberta. Aquele gol que ele perde. O Vila Nova perdia do ABC até os 50, perdia em casa do ABC até os 52 do segundo tempo. O Sport teve que suar muito para garantir a vitória. O Sport jogando mal há muito tempo. O Sport ganhou jogando mal. Só para colaborar. O Juventude ganhou do Ceará no aperto. O Ceará tinha ganhado no meio de semana também no finalzinho. Assim, não tem hoje nenhuma equipe da Série B que está sobrando. Mas eu acho que ainda há espaço, tá? Para algum time passar a ter performance e rendimento. Eu acho que aqui ainda dá para acontecer nesse campeonato. Agora, nesse momento, nesse momento específico, a briga pelo acesso está parecida, com o cenário que a gente aborda para a Série C, que vai falar daqui a pouco. Onde pode dar qualquer coisa. Que a gente fala assim, a gente já abordou, o Náutico precisava se qualificar um pouco mais qualificar tecnicamente um pouco mais, porque nesse momento ele está brigando pelo acesso. Mas ele está brigando pelo acesso e pede igualdade total. Não tem 10 centavos de dizer, isso é melhor. Tem assim, mando de campo dos aflitos, mas tirando isso, e nesse caso pode dizer, o Vitória tem um mando de campo, o Sport tem o dele, cada um pode alegar esse ponto, mas o ritmo de pontuação e o futebol apresentado, nenhum time ali, você olha assim, não, esse aqui está no G4, na 30ª. Não, nesse momento eu não apostarei em ninguém. Eu tenho um ponto. Pode deixar, eu acho que fica e tal, mas dizer, esse estará. Eu tenho um ponto de análise. Eu tenho um ponto de análise aqui, que esse quadro que Pedro colocou das últimas 5 rodadas até me ajuda bastante. Que detalhe, essas últimas 5 rodadas é basicamente dentro da janela, tá? Na verdade, 4 para quase todos os times, só Sport e CRB fizeram 5 jogos dentro da janela. Você vê Botafogo, Guarani, mas você vê Tombense, CRB, Avaí, Chapecoense. Porque, para mim, se algo ficou muito claro nessas últimas rodadas, nessas últimas 4 rodadas, é o crescimento de desempenho dos times de baixo. O Avaí é outro time, a Chapecoense é outro time, o Ituano é outro time, tá? O ABC, que está sofrendo uma pressão enorme nos jogos em casa, mas fora de casa é outro time. Esse maior equilíbrio que a gente vê nessa tabela que Pedro coloca aí, ele pode ser um dos pontos para diminuir essa projeção daquele quadro que a gente estava vendo anteriormente. Porque grande parte daquele quadro ele foi construído no momento em que qualquer equipe de baixo que você enfrentasse, você tinha uma obrigação de vitória absoluta, dentro ou fora de casa. Dentro ou fora de casa. E talvez no segundo turno, se o Sport empata com a Chapecoense lá fora, se o Vitória empata com a Avaí lá fora, você não vai achar que é o pior dos resultados. Porque essas equipes começam a ter uma competitividade muito maior. A Chapecoense foi muito competitiva contra o Vitória essa noite. Muito competitiva. O ABC estava ganhando o Vila Nova até a última bola do jogo. Pô. Não foi até o último minuto, foi até a última bola do jogo. O ABC ganhava do Vila Nova. Então você tem aí os times que antes eram presas fáceis
se tornando adversários com um maior poder de enfrentamento. Tá? Eu acho que essa é uma tônica que precisa ter muita atenção no que a gente vai ver no retorno. Tá? Os jogos fáceis, eles vão diminuir. E aí a gente vai colocar em xeque essa pontuação muito, muito elevada, né, que o G4, o G5 tem. Que, como o Minhoca destacou, é o melhor quarto colocado de todos os tempos. Vamos ver se é o melhor quinto também. E é Tem foda, muito tipo, também, o melhor quarto da história. E vê E o melhor quinto também, tá? É, o melhor Mas, Fred, quinto também. só comparando com 2022, né, que eu já fui, mas só assim, já foi de certa forma aqui, de ser o melhor quarto da história. Em relação, comparando com o ano passado, que era a maior Série B da história, o quarto lugar desse ano tem 2 pontos a mais do que o Grêmio do ano passado. E ano passado, o Grêmio com 33 tinha 5 pontos a mais do que o quinto. Aí esse ano, o maior quarto da história só tem 1 ponto a mais do que o quinto. Isso é muito doido. E assim, vamos lá. É o melhor quarto, é o melhor quinto, o melhor sexto, o melhor sétimo, oitavo, nono e décimo. Pronto, Só a partir da 11ª posição é que a gente já tem um gapzinho. Exatamente. No sexto colocado tem um empate com... No sexto e no sétimo e no oitavo tem um empate com o fatídico 2012. Tá? Sexto, sétimo e oitavo empata com 2012. E Olha aí... Olha como é parecido. Olha como é parecido 2012 com 2023. Resta agora saber se vai crescer 37 pontos aí. Exatamente. Agora a gente vai Exatamente. até onde esse fantasma assombra, porque ele vai ser um terror. Ele é um terror para o Vitória, que é líder. Sim, não para todo mundo. Para todo mundo. Tá ele é um preocupado. terror para todo mundo. Até hoje, só 3 líderes não subiram. Logo o primeiro de todos os tempos nos pontos corridos, o Coritiba, que era um dos favoritos daquele acesso, Aí na não tela, subiu. 2006. Derreteu. 6, o 7, Criciúma e o Ceará. Ceará 2014. Ceará Cai tudo 2014. na tela. Isso. E pronto, e o Ceará 2014. Pronto, a cozinha preta que tá. Fred, E desde tá 2015, todos os líderes de turno sobem, né? E outro detalhe também, que a gente teve dessas 17 edições, em 3 anos, o G4 do primeiro turno foi o que subiu, né? Que é 2009, 2000 e... Qual é o outro ali? Era isso ano que eu passado ia também, trazer, pô. tá? Ano passado isso também. 2019, 2022, Não, mas tem algo até mais forte do que 19, isso. Nas últimas 4 edições da Série B, dos 16 times que subiram, 14 viraram turno no G4. Só não aconteceu 2 vezes. Aí foram os quartos colocados que dançaram. Os 3 primeiros têm subido de forma recorrente desde 2019. Mas a gente acabou de falar que é uma estatística que agora cabe mais como curiosidade do que como algo minimamente sólido, porque não existe distância esse ano, né? Não, mas é exatamente isso que eu ia falar, Fred. Quando você vê aí, talvez só o ano de 2019 estava tão próximo assim. Porque 2009 e 2022 tinha 5 pontos, o quarto para o quinto colocado no ano passado, pô. E era um G4 que, quando você olha o peso dos clubes que estavam envolvidos, era praticamente o pessoal estava decretando já que o acesso dificilmente ia mudar. Em 2009 e nem foi assim, teve drama até o final. Teve drama. O Bahia teve dificuldade, o Vasco e tudo mais. O jogo da proibição da Ilha do Retiro. Sim, isso. O Sport ultrapassava o Vasco ali até os 42. Porque o Vasco caiu muito de rendimento, né? E 2009 também tinha ali uma margem de 3 pontos e tal. Clica ali só para ver quem eram os 4 clubes. Era Vasco, Guarani, Ceará e Atlético Goianiense, né? Vasco, exatamente. Aí você tinha a Portuguesa, Figueirense ali, que na época tinha até mais... O Bahia estava lá atrás, né? 12º. Agora, essa matemática, Minhoca, é perversa pro Ceará que tá fora, né? Ceará e Atlético Goianiense, né? Os dois, né? Isso, mas claro, a gente aborda mais o Ceará. Sim. Se ela é insana para quem tá dentro, no caso de Sport e Vitória, para quem tá fora, se a gente tá contando, a gente estaria contando o Ceará fazer 36 pontos, 37. 36? Daria 64, pô. 64, isso.
Ele quase 38, né? Que é aquela projeção mínima que eu falei, né? Que é o 29 mais 35, o mínimo que um quarto colocado. Então seria 64 pontos. Então será no mínimo aí, vai ter que fazer 36 pontos nesse retorno. E aí, eu não sei se Pedro tem as campanhas por turno, que eu acho que o Ceará só conseguiu uma vez fazer essa campanha de 36 pontos do Nordeste, né? Pegar só aquela lá, ou só do, não sei se... tem... garoto, o homem é bom demais. Só Ceará aí. Bota só Ceará, que aí aparece só as do Ceará. Só você. Que aí a gente vê se o Ceará já conseguiu algo desse tipo. O máximo que conseguiu no primeiro foi 35. Turno foi 35, pode ser que tenha conseguido no segundo. Não, né? Que é o que ele vai precisar agora, né? É 19 até a 38. 20 a 38. 36 Conseguiu pontos. duas vezes. Duas vezes. Em 2013 e 2017. Um delas o agora acesso. Para 64, viu, Minhoca? Em 64, isso, não, assim, isso que eu tô dizendo, o mínimo, entendeu? O mínimo, entendeu? Imaginando que esse mínimo vai acontecer. Pô, ou seja, 64, aí, por exemplo, o que fizer 30 pontos, o quarto lugar ali já tá na frente. Empate, no caso, né? Que também é ponto, né? É bom deixar claro. Mas nesse caso, para o Ceará, vai ter que ser uma remada forte. Assim, É ponto, tudo bem. Mas é o mínimo que você tem que fazer para subir. É uma campanha básica. É uma campanha básica. 36 é uma campanha puxada. Esses 6 pontos aí não é coisa pouca, não. Numa escala de turno é bastante coisa, na verdade. Assim, não se engane, não. 30 pontos assim, é bastante coisa, mas é uma campanha básica de acesso. 36 não é uma campanha básica de acesso. 36 não é campanha básica de acesso. 36 é uma campanha puxada. É uma campanha de rendimento. É campanha de líder, né? Vitória está com 37, né? 37. Então é uma campanha de líder de retorno. O Ceará tem que fazer uma campanha de líder de retorno. É isso que tem que acontecer. É uma situação bem complicada. E ainda tem essa questão, né? Que muitas vezes o Ceará não consegue... Que agora, eu até falei ontem, né? Inverteu a situação. Se o Ceará tinha um bom desempenho fora, caiu esse rendimento como visitante. E o desempenho em casa melhorou, mas para lutar pelo esse acesso vai ter que ter sequência de resultados. Pegou a rodada terrível, né? A rodada foi terrível. Péssima. Terrível. Aí tá o caso do Ceará, né? E aí, exatamente. O cenário do Ceará, 28 equipes em 19 jogos e só 2 acessos, né? Ipatinga e Santa Cruz. Chato. O time vai ter que esquecer que fora de casa é vitória, viu? E é um detalhe. Quem gosta. Um detalhe importante, né? Esse Santa Cruz de 2015 é aquele que na reta final, o Cássio deve lembrar, foi uma sequência de resultados positivos. Assim, acho que foi umas 7 vitórias seguidas, uma reta final absurda do Santa Cruz para garantir a classificação. Terminou até em segundo lugar. Não, mas um pouquinho passava o Botafogo. Chegou essa sequência tem uma vitória sobre o Botafogo no Engenhão. Que tem uma foto muito boa. Acho que é Eduardo que está lá na Isso é. Eu até fiz um texto sobre essa foto que um procurador que estava na foto me pediu para colocar num quadro para ele. E nesse caso aí foram 39, né? Tanto o Santa Cruz e o Ipatinga fizeram 39 pontos no retorno. Exatamente. É ponto mesmo. É ponto demais. Tem que ser uma arrancada dessa. Né? Agora, o Santa Cruz, eu lembro bem, já estava na arrancada. Certo? O Santa Cruz, claro que teve uma super arrancada na reta final, mas ele já vivia um Coloca aí, Pedro, a campanha aí. O Santa Cruz atravessou toda a classificação da Série B. 2015. Vinha numa sequência... porque a reta final do Santa Cruz é que é absurda. A reta final é absurda. De 49 para frente ali é só vitória. Absurdo. Porque se uma Bahia Oeste, Botafogo, Mojimirim e Vitória. 6 vitórias seguidas. E vitórias tranquilas, né? 2-0 que se uma, 2-1 Bahia, 3-1 contra o Oeste, 3-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Mojimirim. Tava jogando muito nessa reta final. Os quatro últimos jogos marcando 3 gols, né? Foi. A gente teve alguns superchats. Vamos ler alguns superchats que chegaram.
JSN colocou R$5. Talvez ele tenha cometido aquele erro que Celso tentou de manhã, colocou antes de escrever a mensagem. Se foi o caso, JS, escreve a mensagem aí depois que a gente lê, tá? Valeu aí pela força. Torcedor do Vitória ali pela camisa. Atos flagrou aí que eu, com a base de dados, fiz pouco caso da puxada de memória de Cássio naquelas 3 campanhas dos líderes que não subiram, né? Porque Cássio estava puxando lá do fundo da memória dele e eu só estava tentando conduzir mais rápido, mostrando que já estava na tela, que eu poderia descansar aí. Eu só me lembrei do Ceará, né? Teu macro processador aí. Cássio pegando os papéis aqui para olhar. E não, tava puxando de cabeça. A mente dele aqui, ó. Aqui, ó, cabeça. Kasparov contra Deep Blue, né? Não foi Deep Blue? Acho que era o nome do computador. Acho que foi. Deep Blue tava humilhando. Kasparov largou. Depois, teve uma hora que ele olhou pro tabuleiro, viu 30 jogadas na frente e falou: fudeu. Largou o jogo. Tipo, não tinha nem, as peças estavam tudo no tabuleiro. Aí o cara olhou 30 jogadas na frente e viu que não tinha mais solução. E tem mais superchat? Aí, ó. Qual a opinião de vocês com relação às SAFs? Qual o melhor caminho? Até o momento parece ser uma loteria, pois Botafogo Cruzeiro deu super certo, enquanto Vasco e Bahia não tem dado certo. Bora Vitória, a gente já falou sobre as SAFs, né? Naquele momento a gente já fez esse comentário. Valeu demais. E é sempre o ponto assim, existe a gestão responsável, pô. A gestão boa, não é. SAF não é a solução, não. SAF pode ser uma boa solução. O Atlético Paranaense é SAF? Mas não é. Fortaleza. É o clube que cita Fortaleza, não é SAF? Então, assim, existem boas gestões. E também existem mais gestores. Não está o Vasco todo problemático aí, gastou todo problemático. Assim, a SAF o ponto da SAF é que, nesse momento, é sinônimo de injeção de dinheiro. Não é só de gestão, é de muito dinheiro envolvido. Então, acho que é isso que atrai as pessoas. Mais do que se a gestão vai ser boa ou não, é a quantidade de dinheiro que o cara diz: olha, o seu clube vai virar uma SAF, o cara na cabeça do cara, opa, o real chegou. Eu acho que é mais essa lógica. Mas se o real mesmo que gaste com sapato de 4 mil, bolsa de 15, sei lá, 23 mil. Tu viu o vídeo, né? O importante é ter dinheiro e gastar como quer. Enfim. É mais ou menos o que o Bahia fez, né? Comprou algumas sandálias e sapatos e bolsas aí um pouquinho caras. Mas o Bahia nunca nem se pronunciou se gastou isso mesmo. Sempre foram fontes e tal, porque o clube antigamente falava, ele parou de dizer isso, não dá nem para saber. Mas enfim, o ponto é que se o dinheiro não for bem gerido, meu amigo, pode ser SAF, pode ser recuperação, tá em recuperação judicial, pode ser qualquer situação aí, mesmo. Tá aí os 3 pernambucanos do jeito que estão hoje em dia. Dentro desse... Fred, última frase sobre isso. Por exemplo, os 3 pernambucanos caminham para ser SAF. Sim. Os 3 serão bem-sucedidos? Talvez não. Assim... Mas vai ser normal. Todos serão SAF, ou quase todos, em futuro muito pouco. Não, mas é que eu estou falando. Mas o meu ponto é SAF nesse sinônimo de injeção de dinheiro. Não é só SAF, tipo, o cara... Porque o América virou SAF, por exemplo, mas o dinheiro ainda não entrou. Tipo, o clube está lá pronto para ser uma SAF, para receber investidor, mas ainda não vendeu, enfim, porque não quis. Aí eu digo assim, mas eu estou falando SAF no sentido de sinônimo de injeção de dinheiro. Pode lá, chega um caminhão de dinheiro no Náutico, um caminhão de dinheiro no Santos, um caminhão de dinheiro no Sport. Não necessariamente serão 3 exemplos bem-sucedidos, porque a gestão pode... E serão muito diferentes, né? Isso é óbvio. Muito diferentes. Mas, enfim. O próximo superchat segura um pouquinho, daqui a pouco a gente lê esse, tá? Para a gente poder avançar aqui no debate. Vamos voltar para a tela básica, Pedro, até da classificação mesmo, se for o caso, porque eu queria uma opinião aí misturada com classificação, com desempenho técnico. Nesse emaranhado, a gente ainda sublinha alguns clubes. Em que sentido? De serem mais favoritos ao acesso. Porque, assim, que o Ceará e o Atlético Goianiense perderam aquele status, quando a gente fazia aquele quadrinho de potencial favorito, eu nem lembro como é que a gente chamava, super favoritos, acho que a gente chamava. Não lembro bem o nome. Que Atlético e Ceará perderam totalmente. Não acredito que ninguém trate o Ceará ou o Atlético como super favorito. Tá? Eu lembro que eu fui um voto único naquela nossa decisão na 10ª rodada.
vocês ainda colocaram o Ceará naquele patamar. Eu já observava, até porque ainda estava com Barroca naquele momento, que o Ceará, as escolhas naquele momento gerariam ainda uma certa instabilidade até o final do primeiro turno. E para mim agora o Ceará ele é um clube hoje que não está disputando esse acesso, né? Assim, ele está naquele segundo degrau e eu vejo hoje, vamos lá, o Ceará consegue fazer 36 pontos ou mais nesse retorno? Eu não acho impossível, não. Não, pois é, não é impossível. Mas vai ser uma meta difícil para o Ceará. Assim também como para o Atlético Goianiense. Eles vão ter que fazer um campeonato daquilo que foi projetado para eles. A gente poderia projetar para Ceará e Atlético Goianiense e também para o próprio Sport um campeonato que a gente está terminando no primeiro turno com 36, 37 pontos para essas equipes. Eles vão ter que fazer isso agora no retorno. E ainda torcer que essas equipes da parte de cima dê uma aliviada, né, nessa pontuação. Porque senão vai precisar fazer uma campanha espetacular, uma campanha beirando 40 pontos, se não 40 pontos. Cauê, desse emaranhado aí, sublinha alguém. O Sport ainda é super favorito. Acho que embolou muito, eu perdi parte significativa sim. da confiança. A queda que o time teve. Não tá jogando bola, não, pô. Não tá. Então, você não tem mais aquele esporte avassalador em intensidade como se tinha do primeiro quadrimestre do ano. Perdeu-se. Perdeu-se junto com peças que foram se perdendo por lesão e pela falta de recomposição no elenco. E quando a gente vê uma janela, que também não foi uma janela de contratações tão confiante, com nomes tão confiantes para o setor ofensivo, que é onde o esporte mais nenhum dos precisa. três, né, Cauê? Nem esporte, nem... A gente apontava, inclusive, nesse diferencial, quando chegar a janela, Sport, Ceará e Atlético vão ter lenha para queimar, vão reforçar os times, mas tudo muito discreto, né? Muito, muito. O Atlético ainda correu um risco de perder o Chay, não conseguiu aí sobreviver ao que seria uma grande perda para o time. Não que Chay não seja um cara fantástico, mas seria a mesma coisa de Ceará hoje perder Eric. Disseram até que já acertou com São Paulo. Fechou sua ida com São Paulo, mas pro ano que vem, né? Isso. Mas se Eric hoje vai para São Paulo, agora era uma perda, assim, acho que irreparável para o Ceará. Para o que o Ceará já necessita fazer. O Sport talvez não esteja mais temendo tanto a perda de Juba pela queda do rendimento do próprio jogador. E por outras variáveis que o Sport já não era mais tão dependente somente de Juba, tinha Love ali e tal. Mas hoje eu acho que o cenário, o primeiro turno, sobretudo esse último terço de primeiro turno, meio que colocou todo mundo no mesmo balaio. E aí você vê, na verdade, times que talvez tenham uma qualidade técnica individual de alguns jogadores superior e que consigam, talvez, dar algumas respostas a mais. Então você imagina que talvez o Sport possa dar respostas a mais por conta de um time titular que tem ali, por conta de uma memória de futebol que já teve. O Vitória, você enxerga também o Vitória, um time muito organizadozinho, mas que às vezes, como aconteceu hoje, perdeu o Oswaldo no início do jogo, do primeiro tempo, pronto. Começou a ter uma série de dificuldades. São times que às vezes dependem muito de algumas figuras. E quando essas figuras não estão no seu melhor patamar técnico e físico, começa a sentir. E foi o Vitória hoje. E é o Sport nos últimos jogos, sem Jorginho. 5 jogos. Pois é, sem Jorginho, com o Love ainda tentando reencontrar fisicamente talvez o melhor time, com Juba muito mal. Então, quando você vê esses cenários, parece que todo mundo fica meio que igual ali, meio que no mesmo patamar, e aí vem os poderes de decisão, né? E de reação, de não se abater
em jogos que terminam você tomando gol, e de posturas. Porque às vezes as posturas, se o Vitória hoje tivesse recuado, talvez sofresse. Mesmo dentro de casa, sofresse ali, pudesse sofrer um gol no final. Como o Sport poderia ter sofrido um gol no final diante do Sampaio Corrêa. Esses jogos fora de casa vão ser muito fundamentais. Sobretudo diante desse novo cenário que a gente tem, como tu pontuasse aí, Fred, dos times de trás começando a pontuar mais. Sim, E talvez os jogando times de melhor. trás estejam pontuando mais, não somente por reforços, até porque alguns deles, como a Bahia, realmente se reforçaram até melhor do que se tinha no início da temporada. Mas até por enxergar taticamente os times de cima de uma melhor forma. Aqueles times de cima ali passam a ser vistos e estudados mais. Você não vê mais o Novo Horizontino como antigamente. O Novo Horizontino é um time que está surpreendendo e você simplesmente não conhece aquele time do Novo Horizontino, que era um time que estava jogando a Série A2 do Paulista. Não, agora todo mundo já conhece o futebol do Novo Horizontino. O Sport, que era um time que vinha massacrando, agora todo mundo entende como é que o Sport joga. Tanto que o Vitória fez uma partida contra o Sport na Ilha do Retiro exemplar taticamente. Então, essas vantagens que se tinham antes da competição, de entendimento de cada equipe, já não se tem mais. E quando tem um campeonato tão embolado aí, onde faz. Hoje o Londrina estava ganhando do Botafogo. O Londrina acho que fez 1-0 do Botafogo. Fez E o 1 a 0. Botafogo O vira. Botafogo foi aos 53, pô. Pois é, aí você já vê o Botafogo ali colando. O Botafogo tem 6 gols de saldo negativos, mas tá ali na boca, pô, são 5 pontos. Então, o campeonato, assim, extremamente traiçoeiro. E que se continuar assim, vai ser muito no detalhe. E que se continuar assim, partidas fora de casa serão fundamentais para esse acesso. Não dá para ficar descartando se a gente continuar nesse ritmo tão avassalador. E aí vem o Ceará com essa necessidade gigante de recuperar. E será que Guto vai mudar o olhar dele para o que ele sempre traçou, de que fora de casa, muitas vezes o empate é vitória? Vem o Atlético Goianiense agora com Jair Ventura aí no comando. Uma aposta pesada, mas uma aposta que Jair Ventura talvez tenha grande chance da carreira dele de levar um time para um patamar que ele suba de projeção, mas ao mesmo tempo talvez não seja o perfil de time que ele fosse acostumado a pegar. Então são cenários aí e com clubes que o Juventude, a partir de Nenê, ou como o Juventude cresceu tecnicamente. Porque é um campeonato que também a bola parada vem definindo muito. O Vitória está aí e diz isso. Quantos gols o Vitória com bola parada o Vitória conseguiu triunfar com bolas paradas? Quantos gols o Juventude alçou esse elevador com bolas paradas e com bolas com o Nenê sendo o definidor? E o próprio Sport perdeu muito disso. O Sport era muito forte no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, nessa bola parada, e hoje passa a sofrer com essas bolas paradas, tomando muitos gols defensivamente. Muito. Então são detalhes que vão fazendo diferença. São detalhes que talvez decidam esse quarteto aí tão embolado. Quando a gente no chat, algumas pessoas ficam achando que a gente está fazendo uma tempestade no copo d'água na situação do esporte e tal. E eu realmente, assim, eu sigo alertando, tá? Porque você analisa os números, mas você tem que analisar futebol, né? E o esporte, para mim, veja só, nas últimas rodadas, eu tenho assistido muito mais jogos até do que no começo. O esporte é um dos piores times que eu vi jogar nas últimas rodadas. A atuação contra o Sampaio foi uma atuação horrorosa. Contra o Vitória foi horrorosa. A Chapecoense está jogando melhor, por exemplo. Não por acaso tem mais pontos nos últimos 5 jogos que o Sport. Agora, existe uma margem de recuperação? Existe, né? Claro que o time atravessa um momento de desfalques importantes, somados, né? Você perde Jorginho, você perde Fabinho, você perde Fabrício, que era o reserva que entrava melhor. Né? Você tem jogadores voltando de lesão, muito sem ritmo, né? Como a Bandeira, como o Love, né? Alan Ruiz, né? Também, que tinha tido uma lesão e está na reta final lá e está voltando agora. Só que não dá para você contar com potenciais agora. Eu acho que chegou
num cenário de assustador equilíbrio. De assustador equilíbrio. Tá? Para mim, fugindo do controle de que eu teria dificuldade. A gente, se quiser, pode até atualizar, né? É nesse momento do campeonato que a gente atualiza, né, as nossas projeções. A gente pode até fazer agora. Tá? Ô, Fred, com o fechamento da janela, com o fechamento da janela na próxima semana, talvez não fosse melhor esperar a próxima semana, ou a gente fazer hoje e era talvez jogar ideia. na próxima semana. A minha ideia era fazer no fechamento da janela, porque podem ter mais peças se movendo. Fala, Mioca. Não, o que eu ia falar é sobre essa questão, né? Sobre essa questão. Eu não sei se a janela, essa reta final vai ser tão significativa assim. Pode até acontecer. Pode acontecer. Não acho... pode acontecer. O Ceará tem uns nomes aí engatilhados e tal, de um atacante, um meia e tal. Mas nesse momento, né, essa situação aí que a gente está falando da performance, né? E a gente estava citando o caso do Sport. Hoje, analisando o potencial de recuperação ou de evolução de alguns clubes, o Sport ele tem, digamos, esse caminho para voltar a trilhar, certo? O Sport já durante essa temporada, não à toa, ele era considerado um dos, talvez o principal favorito, né? Talvez em termos de futebol apresentado na temporada, das 20 equipes da Série B. Exato. Era o melhor futebol, o time que dava para acho que o elenco do Ceará é melhor, mas o Sport tinha um futebol melhor. Concordo plenamente. E esse é o ponto onde o Sport precisa voltar a trilhar, a passar a ter essa confiança. Aquele time que, quando joga em casa, sabe, massacra o adversário e ter, obviamente, uma performance melhor fora de casa. Esse Sport de hoje é o pior Sport da temporada, sim. Sem a menor dúvida. Com facilidade. Com facilidade. Disparado. Então, até onde esse Sport vai conseguir recuperar fazendo essas reposições que ele está fazendo no elenco, né? Claro, é bem melhor você ter Alan Ruiz do que Matheus Vargas, que a situação ali não tinha mais o que tirar. Então, há uma possibilidade, né, uma perspectiva de uma melhora, não sei se suficiente ou não, para o time voltar a jogar bem. As outras equipes, eu acho que vai, assim, tirando o Ceará e o Atlético Goianiense, que estão investindo, o Atlético Goianiense até está pegando um jogador jovem do Fortaleza, aliás, essa Samuel, relação... Né? Samuel, Fortaleza e Atlético Goianiense tem essa relação muito forte. E eu ainda não sei se Jair Ventura, na ideia que Jair Ventura gosta, isso vai ser suficiente, mas para uma Série B, que você saber se defender, e é o grande calcanhar de Aquiles do Atlético Goianiense durante esse campeonato, não à toa tomou 28 gols, tomou só não mais do que o Londrina, né? 31. É um caos defensivo o Atlético Goianiense. Não, todo jogo, eles até empataram demais nesse período aí, sem o Alberto Valentim, mas é uma equipe que toma muito gols. Então pode ser que 47. Sanando essa questão defensiva, pode ser que o Atlético Goianiense consiga também a sua recuperação. E Guto Ferreira no Ceará, que é a terceira equipe que a gente projeta assim para uma ideia de recuperação, ele vai ter que estabilizar um Ceará que foi um Ceará diferente em vários momentos, com Morínigo, com Barroca. Morínigo, eu digo a temporada, né? Estou considerando. Agora, com Guto Ferreira, vai ter que fazer algo diferente e também essas peças que o Ceará tem para modificar. Mas eu acho que o Guto fica muito naquele meio, que aí é aquela situação. O Guto talvez vai precisar de uma sequência, né? Aquela coisa que a gente fala muito de Guto, às vezes assim, tá no limite, e esse limite às vezes não garante a vitória, esse limite muitas vezes só garante o empate, esse limite às vezes coloca uma derrota onde você não deveria estar perdendo. Então, eu vejo o Ceará nessa situação mais, talvez, com dificuldade, uma certa dificuldade para se acertar. E Cauê, sobretudo, vocês dois aí, eu vou abrir o debate, queria fazer a gente passar um pouquinho isso por Ceará, Sport e Vitória. O que chegou até aqui, tá? E o que ainda seria muito necessário. Nessa janela, não sei se você consegue fazer de cabeça, Mioca. Se não fizer de cabeça, abra aí um arquivozinho, qualquer coisa. Mas eu sei. Quem chegou na janela, quem já jogou, quem já está jogando, tá? Tá. E o que é que você acha que precisa, o que já tem engatilhado? E aí, Cauê, vamos debater. Eu vou dar uma rápida saída aqui, de 1 minutinho no máximo, mas vou continuar ouvindo.
Olha lá. Tá? Se fosse Celso, era Mas- 2,5. 2,5. Não. Se fosse Celso. Não, mas o meu é só a parte mais simples da vida. Mas É o muito um. necessária. O 1 e a reposição do 1. É muito necessário as duas coisas nesse momento. Ok. Mas eu Mas eu sigo posso vivo, falar. tá? Eu posso Pode. falar. Eu posso falar Os nomes sobre do o Ceará. Ceará, quem Ok. já jogou, quem ainda não estreou e o que é que precisa, a gente vai fazer isso de Sport, de Vitória e de Ceará. Ah, então vou começar aqui logo com o Ceará. O Ceará já fez o anúncio, né, do lateral direito Orejuela, ainda não jogou. Até, curiosamente, no jogo contra o Mirassol sequer viajou, o que já gera uma certa preocupação. Lembrando que esse nome, na época, quem estava à frente do aval da contratação era Barroca e não Guto Ferreira. Chegou também o zagueiro Sidney, que ainda não está em condições de atuar, há muito tempo estava parado, mas é um jogador também que o Ceará tinha urgência para ter, para corrigir o sistema defensivo, que tem sido um grande calcanhar de Aquiles, não só na Série B, mas também durante a temporada. Tem a questão do Lucas Ribeiro, que foi o último nome que o Hoffenheim da Alemanha, que até é a maior contratação, né, Cássio? Aliás, a segunda maior venda, porque o Moisés superou ele. Era maior até Moisés, né? Isso. E na temporada passada irritou muito o torcedor e o Ceará, né, tá garantindo aí o jogador por mais esse ano, o que gerou também muita crítica da torcida, que gostaria de ver um zagueiro com mais sequência. Lucas Ribeiro tá há meses sem jogar e não passou confiança, por mais que vá jogar uma Série B, não é bem um nome que o torcedor espera. Chegou também um lateral esquerdo, Paulo Vitor, que estreou no jogo contra a equipe do Vila Nova, estreou muito bem, foi titular também ontem contra a equipe do Juventude. Então aí já são 4 contratações. Tá para chegar mais um volante, e esse volante tudo indica que é o Breno do Botafogo, que ainda não foi anunciado, então não vou nem colocar nessa contagem. Zé Ricardo já tinha chegado antes, né? E acho que basicamente são esses 4. Acho que basicamente são esses 4 que foram anunciados. O centroavante, Minhoca. Bissoli. Bissoli. Bissoli, exato. Pronto, então 5. Então foram 5 nomes anunciados. O Ceará já está encaminhado com um volante, que tudo indica que é o Breno, do Botafogo. Um meia, que já se especula ser Dodô, aquele que jogou até no Fortaleza, da base do Atlético Mineiro. Era um meia, camisa 10. Emirados Árabes. Isso, então assim, eu tenho muitas dúvidas, saber se é uma peça realmente que vai mudar o patamar do Fortaleza. E um jogador pelo lado, porque Guto, após o empate contra o Mirassol, deixou bastante claro que nem Eric Pulga e nem o Pedrinho, né, que veio do Volta Redonda, dois jovens atletas, ele não passou confiança. Aliás, eu acho que até que ele colocou de uma maneira, tudo bem que ele falou a verdade, não são 2 protagonistas, mas são jogadores que vão ficar no elenco, né? Jogadores vão ficar no elenco, e ele tem insistido muito, Cauê, em Igor Kleber, por exemplo, que é um jogador que tem uma limitação técnica muito grande. Horrível. Até se destacou bem no Criciúma, né? Foi artilheiro do ano passado. Jogou no Sport. Mas todas as vezes, né? O Guto tá naquele momento, Fred, que o que o Morínigo fez e o que Barroca fez, o Guto também tá tentando, entendeu? Não era mais para Guto estar tentando fazer. É aquela coisa. Se chegasse um treinador agora no Sport e ainda tivesse, sei lá, Matheus Vargas, assim, não, vou aproveitar, vou utilizar Matheus Vargas. E todo mundo sabe que não ia adiantar de nada. Então o Guto está vivendo essa fase com alguns atletas. Então foram 5 anunciados, 2 que estão bem encaminhadas, e esse atacante que ninguém sabe o nome, que até agora, pelo menos eu não vi esse nome sequer ser especulado. Não transformam o time, né, Cauê? Até porque já existe qualidade no Ceará perto do suficiente, né? E aí, Fred, também os nomes que chegaram não puxam justamente esse patamar. Vamos lá. Qual a grande deficiência que o Ceará tem? O sistema defensivo e a lentidão, porque todo treinador que entra se agarra em Pagnussá e não tira. Exatamente. Não tira. Então, se você não resolver aquilo ali, você pode contratar 10 zagueiros e não vai resolver o sistema defensivo do Ceará, que precisa de um jogador de velocidade. E Sidney
sofre nos últimos anos, já é um cara com uns 35 anos por aí. Eu achei estranhíssimo essa contratação. Foi um excelente zagueiro no passado. Só que sofre fisicamente nos últimos anos. E aí vira uma grande dúvida. E ele Então, pode ser útil, mas tem Há um injetar risco. velocidade, né? Isso. E é um risco porque você não sabe como vai ter esse jogador. Se você vai ter um jogador com regularidade ou não. E era uma posição do Ceará precisava muito de uma certeza. E nem Sidney, nem Lucas Ribeiro, que já vem com a memória do torcedor do Ceará de odiar o cara. E que, desde que saiu do Vitória da Bahia, não conseguiu fazer nada na carreira. Lucas Ribeiro tem uns 4 anos perdido de carreira. Porque não conseguiu jogar. Então você não vai depositar uma confiança que o Ceará precisa em alguém ali no setor defensivo, nem que seja alguém que fosse salvar a vida de Pagunçá ali do lado dele, você não tem essas peças aí. E até pensando numa dupla de zaga Sidney com Pagunçá, são dois caras que, com certa idade, são dois caras que vão sofrer com velocidade. Aí você vai para as laterais. Paulo Vitor, até uma boa contratação, um cara jovem, promissor, que tem muitos erros também, mas que para o Ceará, o que tinha ali, talvez ali o Ceará tenha tido um bom ganho de injeção de qualidade. Porque Formiga não convenceu e Danilo, pelo amor de Deus, já era, assim, era um caos. E pro lado direito, Orejuela é outra aposta que o Ceará traz de um cara que vem seguidamente sem dar respostas no futebol brasileiro. E entra num ponto que Guto talvez não queira esse lateral tão ofensivo, porque cai em todo o perfil que a gente falou do sistema defensivo do Ceará, de um sistema defensivo com a dupla de zaga muitas vezes não tão veloz. Então, se você aposta no lateral que vai muito, e Paulo Vitor já é um cara que vai muito, você expõe demais esse sistema defensivo. Richardson sendo o primeiro volante ali também não te dá esse balanço defensivo com velocidade. Então, são vários pontos que fazem com que você coloque em xeque esses reforços do Ceará. Breno, do Botafogo, pode ajudar, mas talvez não seja a posição onde o Ceará precisasse tanto. E aí chega um ponto que, eu acho que para mim é onde o Ceará precisa de mais. São atacantes de lado. Eu acho que o Ceará, do meio de campo para frente, tirando a zaga, é onde precisa mais. É onde, porque você tem Eric que responde, mas Janderson não vem respondendo. E você precisa sempre, são posições que você precisa sempre ter, no mínimo em seu elenco, 4 caras que você confie. 4 caras que deem fôlego, que pelo menos deem 45 minutos de resposta. Se não for um cara que você vai poder contar 90 minutos de bom futebol, mas que pelo menos tenha 45 minutos, que são peças que se desgastam muito. Então o Ceará, os reservas que o Ceará não deram essas respostas, até pela imaturidade, e os titulares você conta com Eric, mas Janderson, infelizmente, não vem correspondendo ao que ele já correspondeu no passado dele. E Dodô vai ser uma grande, assim, se o Ceará está precisando de alguém, até porque o Ceará já tem ali para a posição Jean Carlos, tem bastante. Chay, exato, Chay, e Castilho também, vez e Castilho que joga ali na posição. Então, que é, enfim, são muitos nomes ali para aquela função. Trazer Dodô é trazer um a mais que, na verdade, você enche o elenco sem chegar um cara que vai resolver. Dodô nunca foi um jogador que resolvesse. No próprio Fortaleza, que talvez fosse onde ele teve o melhor momento da carreira dele, e que não foi nada disso, assim, extraordinário, não foi esse cara. E já está umas 5 temporadas no Emirados Árabes, num time de meio de tabela para fim de tabela. Então, assim, não muda. É um cara que vai compor, talvez, o grupo do Ceará, mas não muda o patamar do Ceará. No esporte, a gente teve de reforços que chegaram Alan Ruiz já jogando, né? Mostra alguma dificuldade de intensidade, mas já jogando. Peglo, que a gente vai trazer e falar daqui a pouquinho, né? Encostado nesse momento, já chegou na geladeira, né, de suspensão.
Esse atacante da segunda divisão do futebol português, Michel Lima, né? Michel Lima. Michel Isso. Lima. Até aqui, o Sport só tem esses 3 nomes. Está acertado com o Felipe, volante do Goiás, né, que foi muito bem no Fortaleza. No Goiás não Tá mesmo. conseguiu jogar. Tá. Tudo indica, ele já deve estar chegando. O melhor reforço. E Diego Souza, né? Que eu não poderia, estava quase esquecendo, e Diego Souza. Tá faltando, como diria aquele personagem lá da Copa de 82, né? Tá faltando ponta, né? Pois é, meu velho. Pois é. Veja, tá faltando no esporte o que se sabe que faltaria desde março. Se em algum momento chegou a ficar ok de ponta, mas na hora que vai cair de produção, assim, tá faltando. O esporte sabia que ia perder Juba lá atrás, não é de hoje. Isso. E o esporte não se preparou para ter esse substituto, que já era para estar desde abril no clube, desde a janela de abril no clube, para você poder fazer uma transição minimamente passada de bastão. O cara já está jogando, o cara já ser aquele entrar e seria o cara que agora no momento daria aquele refresco para a pressão que Juba vem sofrendo. E não só isso, se o cara tivesse aí, estivesse jogando, o esporte teria aceito aqueles 4 milhõezinhos. Ou seja, até nisso, o prejuízo financeiro que o esporte hoje toma de não estar pegando esse valor e estar reinvestindo, cobra-se uma conta por algo que já se sabia desde março, abril, que se precisava de um jogador para aquela posição. E possivelmente, quem chegou aí, Peglow, não será esse cara. E pode até se transformar, porque o futebol é muito dinâmico, como a gente falou antes de Rafael Ratão, o futebol transforma, tem a memória do futebol dele lá do Sub-17, e se ele recuperar aquela memória do futebol dele... Tem que se transformar e esperar. 8 joguinhos aí para esperar. Exato, ainda tem esse ponto para chegar. Não é só transformar, não. Pois é, mas é um cara que não na conversão dele, na transformação dele de jogador de base para profissional, não mostrou até agora. Não mostrou até agora o porquê dessa convicção em esperar esse jogador com essa punição para um esporte que necessita tanto de jogadores pelas pontas. De um esporte que há várias rodadas passou tendo como opção de ataque no banco, você olhava e só tinha às vezes 3 jogadores: Gabriel, Kaique e Wanderson. Aí nas outras, às vezes, aí aparecia Vargas quando tinha voltado de lesão. Mas aí aquela opção que muitas vezes o achado de Anderson era pegar Filipinho e jogar de ponta, porque não tinha outro jogador para botar. Ou seja, o Sport simplesmente negligenciou em abril as reposições necessárias. Porque Wanderson já não era um garoto, Wanderson já não foi um cara que no ano passado deu respostas Em abril, Cauê, o Sport tinha Edinho e Labandeira pela direita e Juba e Wanderson pela esquerda. Isso. Com Kaique com Gabriel sendo reserva de Love e às vezes entrando também por ali. E Kaique não era nem aproveitado, lembre-se. Kaique não era nem aproveitado. Esse e era aí, o desenho. Veio Fabrício. E aí se perde. Veio Fabrício, tá? Mas se perde. Uma boa contratação. Facundo. Sim, mas aí deu azar. Perde Facundo. Ainda em abril. Mas futebol é assim, né? Mas futebol é assim. E porque estava na conta. E liberaram o Paulinho, que era a outra opção que se tinha, apesar que não vinha dando tantas respostas, porque também não era uma opção utilizada, mas liberaram o Paulinho para a América de Natal. Ou seja, o Sport só tinha 4 jogadores. E a lesão de Facundo não foi no último dia da janela, não foi na última semana da janela. Que de alguma forma colocou o Sport vamos dizer, deixou o Sport de calças curtas. Não. Se sabia, o elenco era curto, se tinha poucos jogadores, o próprio Paulinho tinha sido pouco testado, Jean, que é outro menino da base, foi muito pouco testado, e o Sport escolheu entrar nesse período do primeiro turno do Campeonato Brasileiro somente com o que tinha aí, com essas peças de ataque. E a conta chegou
porque lesões acontecem. E não só isso, lesões acontecem diante de uma escolha que foi feita de pouco rodar o time, de praticamente todos os jogadores ali jogarem no mínimo 60, 70 minutos. Quantos jogos, se for ver na temporada, logo jogou 90 minutos, 80 minutos. Às vezes sem nem precisar. E jogou valendo. Correndo, voltando, não foi se marcando, poupando. Várias vezes, né? Juba também. Veja, Love e Juba são dois jogadores que mal saem do time. Tinha quais eram as modificações de sempre, até porque quem entrava tipo titular não correspondia e o reserva sempre entrava. Era a troca Facundo com Edinho. Isso. E Jorginho, que jogava ali 70 minutos, sempre era substituído. Né? Desde a reta final da Copa do Nordeste, vem jogando com problemas físicos. Né? Então, e agora aproveitaram. Que piorou o cenário. Veja só, o agravamento do problema físico dele levou o Sport também a. Agora só volta novo. Né? Na boa, né? Novo. Na boa. Já assumiu o momento de. Tem que ser. É melhor do que ficar contando com ele um jogo sim, 2 não, 15 minutos, Isso. 20. Agora o Sport está tratando a lesão para que ele volte zerado, né? E fique apto a jogar aí mais 16, 17 jogos, eu não sei quando ele volta. E ainda teve a lesão de Fabinho, que tirou. E de Fabrício, que machucou também. E de Fabrício. E a lesão de Fabinho, que tirou uma peça que, apesar de não fazer um 2023 semelhante a 2022, é uma peça que dava algumas características que, somada à perda de Jorginho e somada a essa maratona toda, fez com que o Sport perdesse muita intensidade. O Sport era um time que atacava sempre o homem da bola, nas saídas de bola do adversário, e nessa segunda linha do adversário, quando saía o zagueiro ou laterais com a bola e chegava nos pés dos volantes ou dos meias adversários, estava Fabinho mordendo. Estava Fabinho, se não era tomando a bola, era forçando essa perda de bola. E o Sport conseguia retomar a bola facilmente numa posição do campo que é muito mais favorável ao gol. Que você pega o adversário saindo, você atacando e na entrada da área adversária, na intermediária da área adversária. E o Sport perdeu isso, que era uma das suas grandes armas. E aí não é estar falando, não é dizer que Fábio Matheus é o culpado dessa. Não. É questão de estilo. Para mim, a dupla de volantes do Sport era Fábio Matheus e Fabinho. E aí é questão de estilo, que Fábio Matheus talvez tenha um estilo que não seja esse estilo de Fabinho. E aí não é dizer que um é melhor ou é pior. São características. E aí a chegada de Felipe, que para mim é a melhor contratação. Lucas Best coloca uma coisa importante também. E ainda cobriu o lado direito. Sim, e ainda cobre o lado direito. Isso, exatamente. Que Eduardo deu a queda de rendimento. Que Eduardo muito, né? Vários gols. Vários são culpa de Eduardo. Nesta Série B, em cima de Eduardo. Em cima. E que foi até um dos piores jogadores do Sport nessa segunda divisão, sim, Eduardo. Sim, dos piores. E isso foi até um dos pontos no Twitter, o perfil do bastidor do Sport colocou lá que Eduardo merecia a renovação do ano passado para cá. E tem certas coisas na vida, sobretudo no futebol, que você não tem que associar a... Pô, o cara fez uma temporada ok ano passado, gratidão você dá de outras formas. Eu acho que não foi não é gratidão, renovar. Não, eu acho que foi ok, irmão. Ele mereceu a Série B. Ele foi bem. Mas, Fred, aí, pronto. Mas aí, por isso que eu não aponto como erro. Eu aponto como uma escolha que era para ter sido feita diferente. Você tem N opções de lateral direita no Brasil. Você poderia ter pego um cara mais jovem e sem estar apostando, batendo o martelo no cara, insistindo no cara que já tem 35, 36 anos. Que esse cara, o Sport subir no próximo ano, não vai ser teu lateral. Então, eu aponto que não é um erro. Eu aponto a escolha do perfil que não era essa. E de um perfil de um elenco do Sport com Eduardo de 36, de Fabinho com 35, 36, de Wagner Love, de Jorginho acima de 30. Então, um somatório. Eduardo, né, Cauê? Era para ser isso. Ali uma peça como não um titular, né?
Era para vir Isso. um cara da posição e Eduardo. Porque Exato. você falou aí de Eduardo, e ele passou aqui também pelo futebol cearense, passou sem deixar saudade alguma. Aliás, irritou Foi muito. mal, E foi muito mal. eu acho que Isso. os últimos anos de Eduardo, eu acho que ele conseguiu dar esse respiro na temporada passada, assim. Daquele, opa, tem, Total. E tem alguma... Eduardo, torcida, e um ponto, Minhoca, que é muito importante é que como foi caracterizada a carreira de Eduardo, como aquele lateral direito de apoio, que lateral direito sempre em cima, e o cara problemático na marcação. No esporte, ele é basicamente, ele é utilizado para duas funções, vamos dizer, preponderantes. Uma é a saída de bola. Ok, eu acho que na saída de bola ele contribui. A outra é formatar ali como o terceiro zagueiro, mas ele precisa marcar porque ele não é o lateral que avança, ele é o lateral construtor. Ele não é o lateral que avança pela lateral, eu lembro ele é o que... lateral de dentro, construtor. E ele nem constrói e deixa buraco atrás, porque ele sempre foi fraco na marcação. Eu lembro que o Fred falou isso, né, num dos jogos lá da Copa do Nordeste, acho que foi na final mesmo, né? Pô, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. Eu falei, caramba, velho, Eduardo... com porque esse até contexto, ali. Não, mas Porque naquele ele só foi contexto. terceiro zagueiro, né? Ele Naquele fazia o terceiro contexto, zagueiro. Isso. perfeito. Mas só uma coisa aí, eu lembro que o Fred falou isso aqui, acho que ontem, né? Essa questão do volante de marcação, Felipe não tem essa característica, certo? Felipe é É muito mais de mais saída, um isso. ele é um camisa 8, às vezes até joga de camisa 10, se assim o esporte quiser, dependendo de um contexto que ele queira jogar com um terceiro homem. Todos né? os esportes são assim. Parece que é a linha que Anderson Isso. gosta. Pois é, mas assim, é um jogador muito técnico. Foi ótima a contratação. Caso ela se confirme, excelente, é a melhor disparado. Agora sim, o que é o ponto onde a torcida vai ter que entender? Às vezes ele é bem disperso. Ele é aquele jogador que enxerga muito bem, joga de cabeça erguida, mas às vezes ele demora na jogada e perde uma bola. Então, para isso, o esporte vai ter, no caso o Anderson, vai ter que trabalhar muito bem com ele para fazer jogadas mais seguras. Mas tecnicamente ele gosta de correr com a bola, né, Minhoca? Ele é aquele volante que gosta de correr com a bola. Não, e às vezes passadas... é aquele que para, olha, observa, tem um passe em profundidade muito bom, aquele passe que o lateral ataca em diagonal, ou o ponta ataca em diagonal, ele tem essa bola muito boa, mas é um jogador, às vezes, que você tem que gritar assim, presta atenção, o cara vai roubar a bola, porque às vezes ele perde essa bola. Mas é um jogador tecnicamente muito bom, acho que é uma boa aquisição do esporte. E é por isso até que aí é o fator que da minha interrogação com ele, apesar de achar que foi a melhor contratação de chegada, dos que chegaram, o que talvez consiga dar um resultado mais efetivo logo de início, mas também precisa ver porque ele foi não foi bem no Goiás. Foi mal, E até que ponto ele foi um cara que fez a carreira toda no Fortaleza. Então, um cara que talvez esteja tentando se descobrir em outros clubes. E que às vezes aquele negócio, você está sempre naquele clube, você é acostumado com aquilo ali, o torcedor é acostumado com suas deficiências em aceitar, porque você dá outros pontos que valem. E talvez, se o início dele for mal, sobretudo fisicamente, que ele precisa estar bem fisicamente para dar algumas respostas, porque ele depende muito do físico, então talvez se ele não começar bem, já meio que se queime com o torcedor. Então isso é um risco. Isso é um risco que o esporte vai ter que ter muito cuidado. Porque ele não é um jogador intenso. Por não ser um jogador intenso, aí podem fazer a leitura que é um jogador preguiçoso em campo. E aí pode acontecer. Vamos voltar ao superchat que estava falando. Acho que foram 2 superchats falando do Pego. A partir do que Jorge Andrade falou hoje, né? Torcedor palhaço, está sempre por aqui. Deixa aí uma força pra gente. Hoje ele justificou o nome do perfil, né? Do torcedor palhaço. Pergunta se Jorge Andrade já caiu, porque eu mesmo deveria pagar o salário de Pego. Veja. A versão do esporte, ela é a seguinte. Tá? O que Jorge Andrade externou hoje, eu já até estava sabendo. E a versão do esporte é a seguinte. Que o esporte sabia da punição quando contratou o jogador. Até porque falaram que hoje em dia é meio que impossível não saber. Mas que, historicamente, no futebol brasileiro, não há
aplicação de punições internacionais aqui. Todos os casos até hoje são de conversão. E o Sport, quando contratou o Peglo, tinha plena convicção dessa conversão da pena. E por isso trouxe o jogador sem achar que isso viraria um problema. Mas virou. Existiu uma primeira demora, porque como a Ucrânia está vivendo a situação que está vivendo, as instituições estão funcionando de forma não tão a 100%, então demorou um pouco a chegar o documento para o Sport recorrer. Mas o Sport fez com convicção de que aceitaria, por isso até ele viajou. Aquele primeira partida, acho que ele chegou a viajar para enfrentar o Atlético Goianiense. E não veio o resultado que o Sport esperava. O Sport, essa causa está com o Bittencourt, né? Ex-presidente do Fluminense, que está defendendo o Sport nesse processo, ele revelou absoluta surpresa pelo que está acontecendo. O Sport tentou de novo e conseguiu, no sábado de manhã, a liberação para ele jogar contra o Sampaio Corrêa. Porém, o presidente do STJD, que está na Austrália, acompanhando a seleção brasileira, nessas viagens aí, que eles são convidados, quando soube que o Sport conseguiu, vetou de tarde. Durou algumas horas da liberação no sábado, porque era uma liberação assim, enquanto não tiver o julgamento, o Sport pode usar. E ele vetou. Está claro que a CBF, nesse momento, quer mudar sua postura em relação a punições internacionais. O que se conversa nos bastidores é que a CBF está com um trabalho para que a UEFA não aceite os jogadores que estão sendo punidos por conta da manipulação de resultados, como o caso de Eduardo Baumann, né? E o primeiro argumento seria que se vocês não cumprem aí, as penas internacionais sempre convertem, porque vai querer que o oposto aconteça na Europa, por exemplo. Então, essa é a versão do Sport. O Sport se surpreendeu com um entendimento do STJD completamente diferente do que o setor jurídico do Sport, inclusive ampliando o setor jurídico para Bittencourt, né, que é o advogado lá do STJD. Testado também foi consultado. O entendimento deles é que o Sport conseguiria com facilidade, o Sport não conseguiu. Essa é a versão do Sport sobre o caso Peglo. E agora não tem mais o que fazer a não ser esperar os 2 jogos que faltam. Acho que faltam 2 jogos, né? A Tombense é terceira? Acho que 3. 3, né? Acho que é 3. 4. São 7, né? 4, são 7. 7, porque ele chegou a cumprir 1 lá mesmo na Ucrânia. Então, essa é a versão do Sport. Se essa versão é 100% verdade, infelizmente, a gente não pode aqui cravar. Essa versão é aceitável? Essa versão é aceitável? Para urgência, não. Para urgência, não. Arriscada, né? Se fosse Romarinho, ok. Eu aceitaria. Se fosse, sei lá, vamos dizer outro nome. Se tivessem trazido um Vinícius, se tivesse resolvendo. Não, se tivesse um atacante que estivesse resolvendo em campo, não teria problema, Crispim, porque Peglo é uma aposta. Exatamente. Porque Peglo é uma aposta. O problema é que não se tem um cara. Porque eu acho que o Sport não tinha o direito de errar dessa forma, tendo ainda passado tão pouco tempo em relação àqueles erros graves desse tipo, que cabe à direção. Diferente. Muito diferente. Terminando a frase, não disse que são iguais. Eu acho que não dava para ser tão... A minha frase foi a seguinte, você pode até discordar, mas veja a frase como é. Não dava para ser tão perto do que aquilo, porque é muito difícil para a torcida não associar. Você vai dizer que é muito diferente, alguém vai explicar que é diferente, mas não associar de que a direção, em tão pouco tempo, comete
contrata um jogador que, com 8 jogos de punição. Ele não pode jogar. Há 2 anos esqueceu de inscrever jogador. Botou um cara que supostamente tinha uma punição para jogar, quase que perdeu 17 pontos. Assim, todos os casos são diferentes. Mas, assim, são casos que nenhum desses casos é para acontecer. Tipo, tá ligado? Nenhum, zero. Tipo, todos esses 3 casos que eu citei, nenhum deles, você pensa, porra, como assim o Sport foda? O Sport esqueceu de escrever 4 reforços assim, porra. Foi uma bizarrice. Botou um cara para jogar. Caiu dela. Caiu direção. Caiu, então. Foi. Aí, o outro caso, um cara que, porra, uma coisa básica de não checar se o cara podia ou não podia ter jogado, escapou fedendo lá no julgamento. E agora, nesse caso, mesmo com toda essa consciência, se apostou em Peglo, não se apostou em Peglo? Ou seja, o Sport botou tantas fichas em Peglo que não contratou ninguém até agora. A janela está para acabar e tem esse cara. Veja só. O ovo estava lá, mas lá dentro da galinha. Esse para buscar estava difícil, porque assim, simplesmente assim, o entendimento do STJD é assim, o STJD, beleza, mas tinha uma condição. Ó, esse cara tem uma puniçãozinha aí. Isso é foda não ter. Meu irmão, ninguém nunca levanta o dedo. E, bicho, e se não conseguir resolver? Tipo, ninguém nunca levanta o dedo do Sport. Tipo, alguém escreveu os caras aí. Mas se não conseguir resolver, ele joga a partir da 4ª rodada. Já. É muito. Mas o cara poderia estar jogando antes. Veja só. Um mês de salário. 60 mil reais. Não tô nem entrando nessa questão financeira, porque isso aí, numa empresa, cai gente, pô. Não, é o tipo de coisa. O futebol aceita tudo. Numa empresa, um negócio desse tamanho, qual é o prejuízo de um mês? É porque, tipo, é 10 mil reais, 20 mil. Quanto é o salário de Peglo? Tipo, quanto ele vai receber no primeiro mês? Eu estou estimando isso. Vamos estimar em torno de entre 50 e 70 mil. Pronto. Assim, se 70 mil, vamos só, 50, vamos jogar para baixo. É porque como futebol é uma realidade muito diferente para muitas coisas. Na violência, como a gente fala, e para erro de gestão. Tipo, assim, um prejuízozinho de 50 mil reais e pronto. Segue, toca o barco. É dinheiro demais, porra. É porque as escalas do futebol são tão grandes que, de vez em quando, a gente se perde assim, que, tipo, aí o Sport perdeu 50 mil reais porque o cara tava punido. Mais do que 50 mil reais, né, Cássio? Mais do que 50. Aí não, eu joguei para baixo o seu número. Não, mas não é valor, não. É porque é mais do que o ponto que me incomoda. O dia todo. Pô, eu joguei para baixo. Dinheiro, não, Cássio. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando mais do que o dinheiro. É porque Peglo, ele não veio para ser o cara que vai resolver. Isso. Ele veio para ser a aposta. Mas eu tô em duas situações. Eu só estou acrescentando, só para poder acrescentar. Eu não estou discordando. Eu só estou dizendo, mais do que o dinheiro, o Sport não teve a função da aposta disponível quando precisava. Porque se não fosse Peglo, podia ser o ponta do Volta Redonda. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. Além de tudo, tem o Sport continuou com a carência. Aí, como a gente já tinha falado isso, essa parte eu acho que não estava faltando nessa, tinha sido a primeira. Aí eu quis, na verdade, foi o contrário. A gente ficou numa relação inversa. Na verdade, quando eu falei da gestão, eu acrescentei a esse ponto, que é o fato de que o Sport ficou sem ponto. O Sport apostou em um atacante que não pode usar. Aí eu disse, e além disso, tem lá a normalização de que, pronto, 50 mil contos, sei lá, 50, 70 mil, sei lá. Pronto, é um salário de um mês. Assim, perdeu, pronto. O cara, meu irmão, o cara ficar no banco, é no banco mesmo. O cara tá no banco lá, não está sendo utilizado, beleza. Mas simplesmente. Enfim, é muito pouco tempo daqueles erros numa gestão, um grupo de dirigentes diferentes, tudinho e tal, para o torcedor achar que não, pô, isso é uma coisa completamente diferente. Todos os casos são completamente diferentes, a verdade é essa. Todos os casos são completamente diferentes. Mas todos os casos, infelizmente, aconteceram num intervalo curtíssimo no mesmo clube. Eu acho que esse aí tem uma... Todos têm, todo vai ter. Pô, era só um enter, não deu um enter. Pô, era só. Todo caso, se tem desculpa, toda merda que acontece tem uma desculpa. Mas nesse caso, foi uma aposta assim, um all-in com não tem nem um par na mão. Assim, o cara estava punido. Todo o SJD sempre tirou a punição, beleza, mas você apostou que ia tirar a punição e se não tirasse? Pronto, aí não tirou. Acho que o importante também é a forma como você conduz e coloca as coisas. Primeiro, voltando, se o Sport já tivesse em casa uma solução para a saída de Juba e tivesse contratado, pronto, se Michel Lima fosse um Michel Lima, opa, porra, Michel Lima, chegou, tá aqui,
Contratou Pego, sabendo do cenário. Chega e diz, ó, a gente está contratando um jogador que a gente acha um bom potencial. Já trouxemos o substituto de Juba, está aqui. Mas estamos observando esse cara com a oportunidade no mercado, é um menino novo que a gente está trazendo agora. Ele tem um problema jurídico que a gente está tentando resolver para jogar. Perfeito. Se não, não tem problema. Se tiver que esperar, a gente vai esperar. Porque a gente acredita que ele tem potencial. Pronto, E Cauê. ele Se a comunicação fosse essa, a gente não Acabou-se. estaria vivendo o debate. Não estaria vivendo o debate. Daí. Concordo Por quê? plenamente. A solução estaria já em campo. E essa aposta. Essa, exatamente. Essa foi Acabou-se. Perfeito isso. E, Cauê, para acrescentar, até levantaram até a possibilidade aqui da direção, diz que o salário só vai ser contar. Não, o salário está sendo pago. O salário está sendo pago. O jogador Veja só, isso aí é o tipo de coisa que. Assim, não, o jogador está trabalhando. O jogador pelo amor de Deus, o cara tá no clube, pô. O jogador avisou que estava com essa punição. Essa aí, ele levou um carrinho. É não sei se vocês já viram a jogada. Ele levou um carrinho e revida o carrinho. Aí ele leva um carrinho e tenta dar um mata-leão no cara e leva 10 jogos por isso. Nem recorreu, tal, veio dessa forma e ficou 10 jogos não, né? 8 jogos por isso. Então, esse é o desenho, mas o que eu estava falando é o seguinte: há dentro do esporte a necessidade muito clara de trazer os jogadores que estão faltando. E o que é que o esporte explica? E, para mim, essa explicação do esporte, ela até bate com as dificuldades que o Ceará está tendo, as dificuldades que o Vitória está tendo, tá? Que é o seguinte: não está sendo acessível trazer um jogador de Série A. Não está sendo acessível trazer os jogadores que estão sem utilização na Série A. Tanto se você pegar os reforços que chegaram para esporte, para Ceará, são jogadores que estão vindo do exterior, estão retornando, porque é muito difícil. E a esperança, repito, a esperança é que os últimos dias da janela movimentem esse mercado. Porque vai ter a turma que vai sobrar, Fred. Vai ter a turma que vai sobrar, que acha que tem. Pronto, um exemplo, Romarinho. Romarinho acha que tem um mercado em algum clube XYZ. Opa, chegou até ali, não vai? O Fortaleza trouxe outras peças e o cara vê que não vou ser aproveitado, eu topo aquilo ali. Porque Romarinho é um exemplo que a gente diz por quê? Porque foi um jogador que o Sport sondou. E só sondou. Aquelas notícias que saíram, tá faltando perto fechado, não sei o que, aquilo ali nunca existiu. O Sport só sondou e a negociação não avançou porque não foi Marcelo Paz que disse que ele não sai, não. O jogador não quer vir. O jogador não quer sair do Fortaleza. O jogador não quer jogar a segunda divisão. Agora, talvez, segunda-feira de hoje a 8 ele queira. Porque talvez na próxima segunda-feira ele entenda que, assim, no Fortaleza ele vai ter reserva. Eu acho que ele até entrou, né, Minhoca? Nesse final de semana. Mas ele vinha com 2 minutos. Ele vinha com 2 minutos nos últimos 10 jogos, nos últimos 9 jogos. Desde a volta da data FIFA, sequer tinha sido utilizado. E aí entrou. Mas é isso aí que você mencionou. O fato de... O que é que... Claro, cada atleta é um atleta, né? O Fortaleza, até mesmo no esporte do ano passado, ele emprestou Coutinho. Coutinho é um jogador da base. Ele precisa ser testado, sabe? Avaliado. No Fortaleza do Vojvoda ele não vai. Romarinho não. Romarinho já foi um jogador testado. O quanto ele, como atleta, ele observa. Pô, eu vou sair da Série A, mesmo jogando pouco aqui, talvez seja melhor para mim continuar aqui. Talvez na cabeça dele seja isso. Mesmo ele sabendo que ele vai ser titular na Série B, no esporte, que deve certamente subir, na cabeça dele, talvez, na carreira, analisando a própria carreira dele, talvez ele prefira continuar sendo ali uma terceira, quarta opção, que vez ou outra o Vojvoda vai utilizar ele. Então, talvez seja... E aí, até porque ele sabe que se ele ficar no Fortaleza até o final do ano, ele pega um clube de Série A para começar 2024. Possivelmente. Ele pega o próprio Sport. O Sport oferecer a ele 1 ano e meio.
O Sport oferecer a ele 1 ano e meio. Tá? Então, ele pode pegar tantos outros times. O Sport tentou Crispim. Né? Mesma coisa. Muito difícil. Muito difícil. Agora, pode ter movimentações. Isso já está acontecendo também ao contrário. Por exemplo, o Náutico, que a gente está entrando em instantes, o Náutico sonda Gabriel e Wanderson. O Náutico sonda Gabriel e Wanderson. E Gabriel e Wanderson não querem ir para o Náutico. Não querem ir para o Náutico hoje. Talvez, terça-feira da semana que vem, se o Sport trouxer 2 pontas, ele vai dizer, porra, é melhor para o Náutico. Por que ele não quer para o Náutico hoje? Porque a cada 2, 3 jogos eles entram. E se eles estão na Série B, eles seguem na Série B para o ano que vem. Eles continuam sendo jogadores de Série B. Porque eles estão na Série B+. Um cara que termina o ano do Sport, o cara joga no Londrina, joga no Botafogo de São Paulo, o cara joga no Juventude, joga na Chape ano que vem. Tá aí, Kaique, João Igor jogando hoje. Rapaz, no ataque da Chape, em algum momento, hoje, teve Kaique, João Igor, quer dizer, João Igor de volante, teve jogando Kaique, mal. Maxwell Marcinho, e Marcinho. Marcinho. Meu amigo, para você ver o quanto você está nesses times faz com que você tenha sobrevivência de mercado. Tá? E esse é o cenário. Então, vamos ver o prolongamento aí desses próximos 10 dias, 9 dias, mas dá as possibilidades, sim, de Sport Ceará trazerem outros nomes. Quando a gente chega no Vitória, tá? Quando a gente chega no Vitória, detalhe, a gente nem passou por Diego Souza aqui, porque é quase que um bônus para o Sport também. Eu chamei o Michel de bônus, porque eu não acredito no Michel. Mas Diego Souza também, assim, se conseguir entregar alguma coisa, vai ser um lucro enorme para o Sport. Quando o Diego Souza... Se fizer a mesma coisa que o Grêmio, Fred. Se fizer o que fez no Grêmio ano passado, resolve. Sonho, Só que... Vai levar o tempo de Peglo para jogar, viu? Vai levar o tempo de Peglo. Peglo por suspensão, Diego Souza por lesão. Fora de forma, fora de ritmo. Né? É um jogador ali para quando o Juba sair. Né? Para quando o Juba sair. Se o Sport não aceitar em relação a essa nova oferta do Bahia, eu não tive informação de confirmação ou não por parte do Sport nenhuma. Tá? O Vitória trouxe 3 reforços. Matheus Gonçalves, Dudu, Matheus Gonçalves é atacante, todo mundo conhece bem. Dudu volante, está jogando muito bem, já chegou jogando muito bem. Estava no Volta Redonda, né, Cauê? Isso. E aí, Fred, Lucas. Só um parêntese. Aí mostra como o mercado do Vitória é interessante, como o mercado do Vitória indo em mercados não tão, vamos dizer, conhecidos. Foi no Volta Redonda, tirou o cara do Volta Redonda e o cara que está sendo solução para ele, de titular. Se você pegar o time do Vitória hoje, você vê Raiman, lateral direito titular. Era o cara que estava jogando contra o Santa Cruz pela Jacuipense ano passado, Série D, e jogando bem. Depois foi terminar a Série B pela Vila Nova, a reserva tá aí, titular do Vitória. O lateral esquerdo do Vitória, Felipe Vieira, eu acho que é o sobrenome dele, era o lateral esquerdo do Londrina. Tá aí, tá resolvendo o lateral esquerdo. O reserva era Marcelo, que era o titular antes, era o lateral esquerdo do São José de Porto Alegre, foi um dos melhores laterais esquerdos da Série C ano passado. Aí mais à frente, GG estava no Londrina. O menino que fez o gol aqui no Sport e que fez um bom primeiro terço de brasileiro, depois com a lesão caiu o futebol dele, que é até da Paraíba, Zé Hugo, estava no Santo André. Há 2 anos estava no Nova Mutum do Mato Grosso. Ou seja, o Vitória foi em mercados alternativos e está arrumando solução. E é isso que também se cobra do Sport.
que o mas Sport só, pode ir e poderia estar tentando rechear o elenco de opções em quantidade também. Porque isso, o Sport chegou um momento que não tem. Que foi que eu lembrei lá atrás. O Sport não tinha que botar em campo para ataque, pô. Não tinha, no banco. Pessoal, calma. Agora, peraí. A gente falou várias vezes. O Vitória está anunciando que vai investir 1,5 milhão na folha. E só conseguiu trazer esses 3 jogadores. Sim, também. Também o mercado também travou para o Vitória. Ingrato, porque o mesmo Poveda que pediu 300 para o Sport, pediu 300 para eles. 250 mil, e fechou com o Avaí, que topou pagar no desespero. No desespero, porque tá lá com medo de cair. Exatamente. Então, o Vitória talvez era 1 milhão, mas dividido em 3, 4 jogadores, e não vai gastar esse 1 milhão aí, né? Não vai. Até agora não gastou. Até porque melhorou, veja só. Tá, e aí pode ser as armadilhas. Ganhou os últimos 3 jogos, ninguém tá falando de reforços do Vitória. Isso. Voltou ao patamar que, Exato, de alguma forma, de início de competição, o cara já segura a onda, achando que talvez vai resolver. Mas o Vitória, pelo menos nesses mercados alternativos, mas precisa de reforço. O Vitória também precisa. Porque hoje sentiu. Você perdeu um Oswaldo, sentiu. Tá? O gol de Léo Gamalho para eles hoje foi assim. Foi total. Fundamental, porque é resgatar Léo Gamalho. Perde a bola sem goleiro na bola anterior. Sem goleiro. Era para ter levado e botado debaixo do gol. Foi um gol de barrinha. E o cara perde. Mas resgatar Léo Gamalho pro Vitória é essencial. Porque o Vitória está correndo o risco de não ter um centroavante, tanto que vem jogando com 3 caras móveis ali na frente, o Wellington Nem, Oswaldo e Matheus Gonçalves, porque não tinha ninguém ainda com confiança. É Trellis e Léo Gamalho, que passou pela Gabriel até fala aqui no saúde. chat que estava negociando com o Matheus Peixoto, mas depois de hoje... Exato, porque, veja, Léo Gamalho resolve muito mais que o Matheus Peixoto. É melhor que o Matheus Peixoto. Para mim, não tem nem dúvida. Não, vou dizer aqui, tá? Quando eu vi Léo Gamalho, nos meus jogos que ele tinha, eu disse... Não, 4 jogos ele tinha, eu acho. Porque ele parou, né? Mas eu trazia. Mas o Sport não estava procurando o centro atacante. Eu tentava tirar o cara da Vitória, por exemplo. Se fosse... Antes se você vê o gol de hoje, tudo bem que Rafael, o zagueiro, foi muito amador. Falhou, mas foi uma testada. Amador demais, amador. Mas a forma como o Léo Gamalho cabeceia a bola é de quem entende. Então, dentro de um time organizado, que a bola chega... Pois é. É um cara que faz gol. Então, pro Vitória, essa volta do Léo Gamalho, esse gol, essa retomada de confiança para ele, é um acréscimo pro Vitória gigantesco, porque Léo Gamalho entrega sempre uns 10 golzinhos ali na Série B. Sim. Mas eles precisam de peças, eles precisam de um camisa 10, gritando a necessidade, porque só tem Giovanni Augusto, Elton nem jogando ali de alguma forma, tentando ajudar, fazendo um revezamento por ali. Mas eles precisam de um camisa 10 urgente. E vão gastar, porque não é uma posição fácil também. Pedro está perguntando aqui como está Luiz Fernando no Atlético. Já fez 7 jogos. É um ótimo jogador, mas está muito mal, né? Mas não está rendendo também. Né? Caiu demais. Demais. Eu acho e é de lado, né? É uma peça bem valiosa lá para o Atlético Goianiense, apesar de não estar jogando bem. 3 centímetros de rosto? É isso aí. É verdade. Vou apoiar aqui e sumir. Vou até ajeitar aqui. Luiz Fernando vinha na melhor temporada dele. Não, Luiz Fernando vinha na das melhores temporadas dele. É muito bom jogador, mas eu acho que o Atlético Goianiense utiliza ele até como uma venda futura importante para o clube, assim, porque é uma peça, mesmo em mau momento, eu acho que tem muita gente interessada nele. Mas é isso. Então, os 3 clubes aqui do Nordeste, né, que a gente acompanha mais de perto, não fizeram o mercado que pretendiam. Até agora tem uma timidez assim de que, porra... Ceará mais ou menos, mas Sport Vitória... Eu acho que os outros, eu acho que todos são no mesmo patamar. Veja só, Alan Ruiz é um bom reforço no contexto. Diego Souza... Então, eu acho que está no mesmo pote. Felipe, acho que está no mesmo pote. No mesmo pote. Acho que todos estão tímidos. Não estou dizendo
que o Sport está igual ao Ceará por ser um bom mercado, não. Eu acho que o Ceará iguala o Sport por ser um mercado tímido. Agora, o Vitória, qual é a vantagem do Vitória? Os caras chegaram e estão jogando. Isso. Chegaram titulares. Chegaram titulares em forma física e estão jogando. Já estão dando resultado. Aí você já vê isso. E isso conta, né? É um mês, pô. porque, é um mês, queira ou não. O jogador que chega já jogando, isso até para jogadores que já estão no elenco faz também esses jogadores até talvez aumentar o seu sarrafo, né? Tipo, tentar correr atrás. Opa, chegou um cara aqui e já tá pegando um espaço. Né? O caso do Ceará, por exemplo, Orejuela e Sidney, né, ainda sequer entraram em campo. O Paulo Vitor não. O Paulo Vitor assumiu a lateral esquerda ali nesses 2 jogos. E é o que o Cauê falou. Vamos ver se vão entrar em campo como titulares. Isso. Vamos ver. Exato. Sidney, eu acho que não. Vai esperar ter uma brecha na defesa. Esperar ter falhas muito contundentes. Porque zagueiro para tirar é pau. Zagueiro é meio como goleiro, assim. Você não tira rápido, não. É confiança, né? É confiança. E ainda mais sendo Thiago Pagnussá, o cara... Que já trabalhou com o Guto. Ainda trabalhou com o Guto, né? Guto vai tentar recuperar. Capitão do time, né? Várias vezes agora, é o cara que segue abraçando ele capitão em vários jogos, né? Luiz Otávio voltando, Luiz Otávio assumiu a abraçadeira. Agora tem um detalhe também, que é isso que o Cássio mencionou. Eu acho que a gente vai estar vendo isso. Acho que já acontecia um pouco nos últimos anos e está acontecendo esse ano mais uma vez, e vai ser assim. A janela, quando abrir, agora, quando está estabelecida agora essa janela no Brasil, a gente vai ver a Série B sofrer muito com isso. Muito, muito, muito com isso. Porque a Série A é o primeiro impacto. Todos esses jogadores de elenco de Série A vão ficar esperando até o último momento, até a última semana. A janela da Série B é a última semana só. E aí, como é assim, tem que ser um clube de Série B com alto poder de investimento, digamos, aquele Bragantino, né? Aquele Bragantino lá quando tinha recém aderido ali o Red Bull, ali talvez ele conseguisse tirar um jogador, sabe, ali, de uma Série A. Hoje, mesmo o Ceará, Sanado, por exemplo, não consegue convencer. O Ceará tentou trazer Luiz Felipe, o zagueiro do Santos, que estava sem ter muita oportunidade. Acho que seria até um bom nome, mas não conseguiu. Aí foi preciso aderir Lucas Ribeiro, né, um jogador que já estava no elenco. Eu acho muito difícil hoje para clubes da Série B. E olha que nós estamos falando dos principais clubes, né? E os clubes conseguiram conter saídas, tá? Wagner Leonardo no Vitória foi, para mim, o grande ganho do Vitória. Até agora. Que detalhe, até agora. Porque ele voltou a jogar. Série B muito boa. Talvez seja o melhor jogador da Série B. Era Wagner Love, eu agora acho que já se tornou ele. Ele e Wagner Love são os destaques da Série B. Mas veja só. O Vitória segurou o Wagner. O Atlético Goianiense ia perdendo o Shailon. O Ceará tem Eric sob fogo cerrado do São Paulo. Mais difícil. O Sport só tem Juba até o final de agosto, ou recebe uma compensação financeira, né, para liberar antes. Até aqui todo mundo segurou os seus. Wagner Love recebeu uma proposta ali aqui, não abriu conversa. Todo mundo segurou. Mas o normal era até porque se Wagner Love tem 30 anos, jogando o que está jogando, tinha saído. Se Wagner do Vitória não tivesse sido tão encostado por Santos e Fortaleza, já tinha saído. É porque o Clube Série A olhou assim, meu irmão, esse cara tá jogando Vitória, mas foi pro Santos, não jogou, foi pro Fortaleza, não jogou. Aí o cara é zagueiro, você tem que estar muito desesperado para fazer. Tá? E é isso. Mas eu concordo, eu acho que assim, no final das contas, a janela, com alguma chance de um reforço de peso, ela é agora. O Vitória acertou ali em Matheus Gonçalves, mas já sabendo o que ele entrega e o que ele não entrega, longe de ser um... Sim. Eu acho que o Ceará trouxe bons nomes, tá? Queira ou não. Tem o lateral com poder ofensivo, né? Bispo eu nem gosto tanto, tá? Eu também não sou muito mas fã, tem não. o Orejuela que tem o poder ofensivo, pode entregar em determinados jogos, né?
Mas também vem mal, mas todo mundo vem mal, senão eu não viria, né? Esse negócio vem mal. O trabalho do Ceará é resgatar quem tem em casa. Exatamente. O elenco do Ceará é forte o suficiente, por isso que eu falei, é Isso, forte é o resgatar quem suficiente. tem em casa. O problema do Ceará foi as escolhas de treinador e acabou. É porque, foi o tempo perdido com o Barroca. é porque se discute muito Janderson aqui sem também. jogar. O Janderson mesmo, porra. Castilho. Não, Eu queria ontem, qualquer um desses, pô. Resolvia a vida aqui. Ontem eu cheguei a falar isso aqui, né? Eu acho que eu falei aqui, não sei. Pô, não faz sentido. Você já não tem o Eric pro jogo e bota o Janderson no banco. O Janderson é um jogador que tem muita tomada de decisão errada. Mas é um jogador, pô. Mas é um jogador que você tem que colocar. Pô. Porque o pessoal muitas vezes fala aqui, o elenco do Ceará não é esse time todo. O elenco do Mirassol pô. Com o Zé Roberto, com o Chico. Exatamente. Pô. Não é, pô. O elenco Novo do Vila Horizontino. Nova. Under 30. O jogo contra o Vila Nova aqui, Cauê, na quarta-feira passada, muitos torcedores que não estavam acompanhando os clubes da Série B falaram assim, pô, é esse Vila Nova aí que tá liderando, pô. Esse time aí, pô. Lourenço, sabe? Exato, pô. Sabe? Não tem assim um elenco sobrando, não. Agora, o Ceará tem jogadores que não estão rendendo. Não estão rendendo. E quanto tempo o Barroca ficou insistindo em Barcelos, em Gabriel Lacerda, em Thiago Pagnussá, entendeu? Se perdeu um tempo e se perdeu muito ponto pelo caminho. David Ricardo foi ser titular agora, que já merecia há muito tempo ter sido titular. E foi só agora no final e se machucou nesse último jogo. É isso.